Hoje eu vou te passar duas dicas para você pregar o evangelho para qualquer pessoa, para o seu amigo da escola, para o seu amigo da faculdade, do trabalho, para sua família, não importa. Eu uso essas duas dicas e graças a Deus tem me ajudado muito a alcançar algumas vidas, a alcançar amigos, a alcançar familiares, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então vamos nessa, fica comigo e que Deus te abençoe. E aí, tudo bem com você? Meu nome é Matheus Militani e é muito bom ter você aqui comigo. Bom, eu acredito que você já deve ter ficado com essa dúvida ou se perguntado: como que eu vou pregar o evangelho? Como que eu vou falar de Jesus para alguém? Hoje eu quero compartilhar com você duas coisas que me ajudaram muito, porque eu também me perguntava. Eu falava assim, velho, como que eu vou fazer para falar de Jesus? Existe algum método? Existe alguma coisa assim? Como que eu alcanço a vida de alguém? Compartilho aquilo que Jesus está fazendo na minha vida. Então eu vou te passar agora essas duas coisas que me ajudaram, mas antes eu quero reforçar com você um ponto. Eu quero deixar claro aqui que eu não vou passar para você um método imutável, algo que é só dessa forma, é desse jeito. Não, eu vou te passar uma dica que me ajudou e eu creio sim que vai te ajudar também. Mas a gente sempre tem que lembrar que no evangelismo, quando a gente vai falar de Jesus para alguém, o nosso melhor amigo é o Espírito Santo. E ele quem vai conduzir as coisas. A gente busca conhecimento, a gente tenta aprender algumas coisas, mas sempre quem vai nos ajudar e quem vai convencer a pessoa do outro lado para quem você está falando é o Espírito Santo. Então não pega essas coisas que eu vou te passar aqui como uma regra imutável. Sim, vai te ajudar, eu acredito nisso, que vai fazer bem para você, mas lembra, o Espírito Santo é o que conduz todas as coisas. E o segundo ponto, eu quero deixar claro que hoje a gente vai falar sobre pregar o evangelho falando, alcançando as pessoas, conversando com as pessoas. Provavelmente você já ouviu a frase, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Eu acredito que realmente nosso testemunho convence, ele atrai as pessoas, mas hoje nós vamos focar em realmente falar o evangelho, pregar, conversar com as pessoas, falar sobre Jesus de forma simples, mas nós vamos conversar, beleza? Então agora vamos direto ao ponto, vamos falar da primeira dica. E a primeira dica é: conte o seu testemunho. Uma das coisas mais lindas das nossas vidas é o dia que nós somos alcançados por Jesus. Eu tenho certeza que você lembra o dia que você realmente teve aquele encontro com Jesus. Você pode não ter tido uma criação dentro da igreja, ou você pode. Todos nós tivemos um dia que a gente foi realmente encontrado por Cristo. Que a gente teve aquele momento especial e que marcou a nossa vida e que fez a transformação da nossa vida, que iniciou aquele processo. Então conte isso para as pessoas. Conta como foi, como aconteceu. Nossa, aquele dia aconteceu isso, isso e isso. Eu senti um amor, eu senti um fogo, enfim. Vai dando detalhes para as pessoas. Conte essa história para elas, porque isso é precioso demais. É o dia em que o Senhor alcançou você. E jamais, não se envergonhe do seu testemunho. Algumas pessoas podem comentar assim, não, mas antigamente eu tinha uma vida muito ruim, eu não quero contar como era a minha vida e depois da transformação. Não se envergonha, é para a glória de Deus. Você vai contar a sua história, o seu testemunho para glorificar o nome de Jesus, que ele te alcançou, independentemente de como era o seu passado, como aconteceu. A grande obra, a obra de salvação, iniciou no dia que ele encontrou você. Então conte isso para as pessoas. E também não se envergonha se o seu testemunho você dizer assim, ele é simples, eu não fazia nada de errado, eu vivia na igreja. Não se envergonhe disso também. Conte a sua história, porque através do testemunho o Espírito Santo vai trabalhando no coração das pessoas. Enquanto você fala, enquanto você conta o seu testemunho, as pessoas vão sendo alcançadas. Agora na prática, como abordar e como começar a falar do seu testemunho? O primeiro passo é se interesse de fato pela pessoa que você está conversando. Então ele comenta as coisas da faculdade, as coisas do trabalho, vai conversando com ela, uma conversa normal. Conversa com seu amigo da forma que você sempre conversou com ele. Só que em determinado ponto, quando você estiver trocando aquela ideia, pergunta para a pessoa que você estiver conversando, seja seu familiar, seja o seu amigo, enfim, quem seja. Pergunta para essa pessoa, qual que é a sua história? Me conta um pouco mais sobre você, eu quero conhecer mais de você pra gente continuar trocando uma ideia e tal. E ali, de repente, a pessoa começa a falar, eu fazia isso, eu estudei isso, eu trabalhava com aquilo, minha família era assim, assim, assado, enfim. Vocês vão conversando e vai criando um vínculo maior, porque você começa realmente a conhecer mais a pessoa que você está conversando. E isso é importante, não só a gente fazer isso como uma tática,
mas realmente se interesse pela pessoa. Preste atenção nas coisas que ela está falando. Cria esse vínculo com ela. Provavelmente, depois que ela contar um pouco da história dela, ela vai te perguntar: e a sua? Como que é? E é agora que você começa a preparar o caminho para contar o seu testemunho. Então, a partir do momento que ela pergunta: e você? Conta a sua história. Você conta a sua história. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Se você quiser falar, quando eu era criança, eu morava com meus pais, enfim. Aí é com você, a forma que você vai querer contar a sua história. Só que em determinado ponto, quando você for construindo isso, falando um pouco de você, você chega no ponto. E teve um dia, eu encontrei Jesus. Foi num dia assim, eu tava fazendo tal coisa, eu fui convidado por um amigo para ir na igreja, ou eu estava na rua e alguém me abordou. Aí você começa a contar o seu testemunho. Entenda, você não vai chegar falando o seu testemunho de uma vez, você vai contar a sua história. Só que na sua história você teve um dia que você foi marcado pelo Senhor, que Ele te encontrou. E você vai contar isso para a pessoa. E enquanto você está ali contando a sua história, deixe o Espírito Santo ir trabalhando. E eu tenho certeza que ele vai fazer grandes coisas. Porque o testemunho é algo poderoso para alcançar a vida de alguém. Sabe, diversas vezes Jesus, ele curava alguém, ele libertava uma pessoa e ele falava: vai e conte isso para fulano, conte isso para sua cidade, ou conte isso para o sacerdote, enfim, conte isso para sua família. Ele falava: eu fiz a obra em você, agora você vai lá e conta a outra pessoa. Exemplos disso na Bíblia: a mulher samaritana, ela foi encontrada por Jesus e depois ela saiu e contou para a cidade dela inteira praticamente, ao ponto que as pessoas viram o que Jesus fez na vida dela e foram até Jesus porque queriam sentir esse amor também, conhecer de quem ela estava falando. Outro exemplo, o gadareno. Quando ele foi liberto, ele não seguiu Jesus naquele momento, mas ele voltou para falar de Jesus para outras pessoas. Então não se envergonhe do seu testemunho, mas fale ele para a glória de Deus e deixe o Espírito Santo trabalhar enquanto você está contando o que Jesus fez na sua vida. Tem um vídeo aqui no card que eu conto 3 testemunhos que aconteceram recentemente e eu creio que eles vão impulsionar a sua fé. Depois você assiste ali para você ver como é poderoso a gente contar o nosso testemunho para alguém. Não perca essa oportunidade, mas compartilhe com as pessoas a sua história. Agora a gente vai para a segunda dica. E eu quero começar lendo um texto com você. Hebreus 14:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a segunda dica é: leia a palavra de Deus. Tenha esses momentos de intimidade com Jesus, entre você e Ele e a palavra. Leia a palavra, aprenda sobre o Evangelho de Jesus, sobre as histórias da Bíblia, e depois que você aprendeu isso, depois que você leu, compartilhe com outras pessoas. A gente não precisa de muita coisa para falar de Jesus. A gente precisa da palavra e do Espírito Santo. Você não precisa ser um pregador, uma pessoa extremamente eloquente, que fala muito bem, pegar fundamentos da teologia para você falar de Jesus. Não, você pode simplesmente falar assim: cara, eu li essa parada aqui e eu quero compartilhar com você. Olha que massa. Da mesma forma que você fala: eu vi um filme dos Vingadores. Agora tá em alta, né? Eu vi um filme da Barbie e tal. Olha o que aconteceu. Sabe, quando você conversa de forma normal, contando algo para alguém, faça isso com a palavra de Deus. Vai lá, leia. Eu conheci a história da mulher do fluxo de sangue. Vou contar para um amigo meu, vou contar para um familiar meu. Tá ali trocando uma ideia e fala da palavra. Conta essa história que você aprendeu. Você não precisa colocar nada a mais nela. Simplesmente você fala: olha isso, que legal. Jesus, ele curou um paralítico porque os amigos abriram o telhado e colocaram ele na frente de Jesus e ali ele orou pela pessoa e tal. Você conta da sua forma, como você conversa de outros assuntos, mas ali você coloca a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, com certeza, a partir do momento que você fala a palavra dele, ele já está trabalhando no coração daquela pessoa para a qual você está conversando, que você está falando. Agora que eu vou contar na prática uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Teve uma vez que eu e o meu pai, a gente foi caminhar ali num parque da cidade. E a gente estava caminhando e conversando de diversas coisas. E em um determinado momento eu quis compartilhar com ele uma história da Bíblia que eu conheci naquele dia, há alguns dias atrás. O que eu falei? Falei: nossa, pai, eu tava lendo a Bíblia e eu conheci uma história que me chamou muita atenção e eu achei muito massa. Ele: que legal, qual a história? E eu comecei a contar. Eu tinha conhecido há pouco tempo a história de Natanael. Vou explicar para você de forma rápida. Felipe começou a seguir Jesus, só que ele voltou para chamar um amigo, e esse amigo se chamava
Natanael. Felipe chegou para Natanael todo animado, falando assim: Nossa, cara, você não tá entendendo, o Messias, o aguardado, aquele que a gente sempre esperou, chegou, tá aqui, ele veio de Nazaré, é Jesus. E aí Natanael, tipo, ué, mano, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, lá é meio estranho aquela cidade lá, uma cidade pobre, enfim. Mas Felipe olhou para ele e falou assim: Cara, vem e veja com seus próprios olhos. Então eles foram até Jesus. Chegando perto de Jesus, Jesus se apresentou para Natanael e falou: Ó, esse aí é um homem justo. Natanael falou: como assim, né? Tipo, ficou pensando: como assim, homem justo? Como ele já sabe de mim e tal? E ali, Jesus falou uma coisa para Natanael. Jesus falou: Natanael, aquele dia eu te vi debaixo da figueira. Provavelmente era um dia que Natanael estava mal, estava triste, enfim, algum momento que marcou a vida de Natanael. Por quê? Quando Jesus fala isso, Natanael se prostra e fala: Realmente você é o Messias. Você me viu debaixo da figueira. E Jesus fala: Natanael, porque eu falei que eu te vi, você crê em mim? Então venha comigo que coisas maiores você verá. E aí, a partir daquele momento, Natanael seguiu Jesus. Galera, eu contei essa história pro meu pai. Essa história de Natanael. E conforme eu fui contando, eu vi os olhos do meu pai se encher de lágrima. Aquilo tocou o coração dele. A gente tava caminhando, foi a caminhada mais emocionante que eu já vi. Porque a gente começou a falar daquilo e... sabe, o Espírito Santo começou a tocar no coração, envolver a gente ali, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, leia a palavra e compartilhe ela de forma simples, do seu jeito. Fale a palavra de Deus e deixe ela trabalhar. Essas foram as duas dicas e eu acredito de verdade que em breve você vai voltar aqui no vídeo e vai comentar, vai falar assim de uma história que você teve. A partir dessas duas dicas, que você conseguiu contar seu testemunho para alguém, que você conseguiu compartilhar a Bíblia, a palavra de Deus com alguma outra pessoa, sabe? Eu creio realmente no poder de Deus e que Ele age através dessas duas formas e de diversas outras, porque o Senhor, Ele age de formas que a gente nem imagina. Mas eu acredito que essas duas dicas podem te ajudar a começar a caminhar e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Se esse vídeo te abençoou, eu peço que você deixe seu like, que você deixe algum comentário ou compartilhe com outras pessoas. Porque a ideia desse canal aqui é simplesmente falar sobre Jesus. Como a gente pode alcançar outras pessoas para Jesus, o que o Espírito Santo está fazendo, o que Ele está falando com a gente. E aqui nós vamos se ajudando, aprendendo mais sobre Cristo, pregando o Evangelho, orando pelas pessoas e anunciando que Cristo vive e em breve Ele voltará. É isso e que Deus te abençoe. Até mais.